E o Cruzeiro, que o jogo em si não foi brilhante, mas dá pra dizer que ainda assim o Cruzeiro foi predominante, né? Se o Cruzeiro não foi bem no jogo, não jogou bonito, imagina o adversário. Não, o adversário não conseguiu chutar uma bola no gol. Léo, a gente vai falar muito a respeito agora para o torcedor do Cruzeiro. É comemoração, sim, repito. Porque nos últimos 4 anos o que foi comemorado aqui em Belo Horizonte foi exatamente esse título que o Cruzeiro conquistou. Então a gente tem que deixar bem claro, o Cruzeiro precisa de coisa. Para hoje, o que o Cruzeiro precisava era vencer o seu adversário e ser campeão mineiro. E conseguiu, Léo. E conseguiu dentro das suas possibilidades, chutou, teve mais coragem, teve mais capacidade. O adversário não conseguiu sequer chutar uma bola no alvo do Cruzeiro e tentou, na verdade, dar uma joelhada, né, no final ainda, em um jogador do Cruzeiro. Então, Léo, realmente o Cruzeiro merece ser campeão mineiro. E vou falar mais uma vez, torcedor do Cruzeiro, comemore sim, não caia no discurso furado agora do Campeonato Mineiro. A gente sabe muito bem, ninguém precisa de explicar pro cruzeirense escalas e importância de título na história, não. Aqui em Minas Gerais ninguém precisa explicar. Então, nos últimos 4 anos, o que foi comemorado efusivamente foi o título mineiro. Então o Cruzeiro agora é campeão mineiro. Comemore, torcedor. Comemore muito, torcedor. Vibre também aqui na Samuca TV. Thales tá por aqui. Também o Fabiano Antônio, falando do Vidjalba, que foi pra cima do Hulk. Também com a gente em redação, falando Cruzeiro cabuloso, boa, Malu. Hudson Alves, falando do Lian, que apanhou, que perdeu até o rumo. Fernando também com a gente, aquele Rod, também tá aqui no chat da live. Samuel Dantas, também falando para renovar o contrato do Wallace. Reforço da briga. O homem apareceu, hein? Finalmente apareceu. Criado no Carnaval de Salvador, né? Já deve ter vivido muita pipoca do Canário por aí. O homem entrou querendo. Primeira vez que ele mostrou que estava querendo. Foi a vez que ele apareceu de fato. Opa, o Wallace tem sangue, rapaz. O sangue dele também ferve. Renato Barbosa, Vidjalba MVP. Também com a gente o Rafael Guimarães. No chat da live, o Everson deveria ser processado e banido no futebol. Com a gente o da Silva. Cardozão, futebol raiz respira. Rapaz, hoje de fato chegou um momento ali que eu fiquei até um pouco assustado. Foi briga pra tudo quanto é lado. E uma cena assim que preocupou a princípio, que um jogador do Cruzeiro, quando o Everson, ele acaba indo muito na cara ali do Christian, né? Alguém chega empurrando o Everson e bate a cara na trave, assim, sai entrando pro gol. Mas a briga rolou pesada no Mineirão. O Sileno também com a gente por aqui. Ednei Oliveira, Cruzeiro campeão. E Hulk Lianca apanhando o jogo, hein? William Moraes, Vidjalba, meu ídolo. O Edson Fernandes, também por aqui no chat da live. O Heleno comemorando bastante. O Renê, também o José Flávio, enfim, a turma aqui no chat, no Super Dia de Jogo KTO. Só tá começando o nosso pós-jogo. Daqui a pouco, ao vivo do Mineirão. Toda essa comemoração cabulosa, Cruzeiro campeão do estadual. Bom, Cruzeiro campeão do estadual, diante do Atlético, aquela pressão que existia, ufa, já foi, né, Valu? Do Campeonato Mineiro. Tem mais aí por vir, mas no Campeonato Estadual, esse peso saiu. Esse peso saiu e, assim, saiu das costas, principalmente do torcedor. Era um jejum incômodo, né? O Cruzeiro, até falei aqui no nosso pré-jogo, que o Cruzeiro não ficava tanto tempo sem conquistar o Campeonato Mineiro, desde aquela sequência também do rival de 1978 até 1983. E em 84 o Cruzeiro quebra, não permitindo o 7º título, e dessa vez novamente o Cruzeiro quebra em 2026, não permitindo também o 7º título. Cada coisa no seu tempo. O Cruzeiro hoje, repetindo, tinha que ser campeão mineiro, foi a melhor campanha. Claro, não foi necessariamente o futebol que todos nós cruzeirenses esperávamos, e não quer dizer que com esse título os problemas do Cruzeiro para a temporada estão resolvidos, mas para hoje, o que temos de fato é o Cruzeiro campeão mineiro 2026, cumprindo com essa primeira expectativa. É o primeiro título também da gestão Pedro Lourenço, e a gente espera, o Pedro Torres, que
como disse muito bem o Charles, lá no nosso estúdio KTO Móvel, ele que é um cara que pode falar de uma experiência única, ele foi jogador profissional, algo que nenhum de nós aqui foi. E falando que esse título, às vezes, acaba por destravar o elenco, acaba por trazer coisas boas. E é de fato o que a gente espera daqui por diante na temporada, Pedro, porque esse foi o primeiro campeonato e o de uma dificuldade menos complicada. A gente espera levantar mais taças desse ano de 2026. É isso, Valu. Acho que o Campeonato Mineiro não era o torneio, claro, que o torcedor do Cruzeiro vislumbrava no sentido de vamos terminar o ano só com esse campeonato, e acho que ele pode servir para essa virada de chave. A gente escutou do Charles, né, que é um ex-atleta que esteve ali no dia a dia do clube, jogou, foi campeão com a camisa do Cruzeiro. E os jogadores do Cruzeiro também, em algumas entrevistas, passam essa sensação de que esse torneio pode virar ali a chave do Cruzeiro para a temporada, e a gente espera que assim seja. É o momento, claro, do Cruzeiro celebrar essa conquista. O Cruzeiro foi, apesar de fazer um estadual aos trancos e barrancos, a melhor equipe do campeonato estadual, teve o artilheiro do campeonato estadual. A gente discutia muito sobre esse primeiro título de Caio Jorge e Matheus Pereira com a camisa do Cruzeiro. Ele veio no jogo de hoje contra o Atlético Mineiro, e que agora o Cruzeiro possa aproveitar esse ambiente, né, essa primeira experiência desse grupo sendo campeão com a camisa do Cruzeiro. E aí, salvo a exceção de atletas como Lucas Silva e Lucas Romero, que em outros momentos já venceram com a camisa do clube, para poder ter essa virada de chave, para poder entregar mais no Campeonato Brasileiro, chamar o torcedor para perto, né? A gente viu a festa absurda que o torcedor do Cruzeiro fez hoje, e é isso que o torcedor quer, né? Comprometimento, o torcedor quer entrega, o torcedor quer vitórias, quer conquistas, porque ele vai estar lado a lado do clube. Ele esteve lado a lado hoje, a gente viu a festa, assim, a gente fala muito por força do hábito, né, Valu? 50-50, não foi 50-50 em momento nenhum. A torcida do Cruzeiro foi maioria, como sempre é em Belo Horizonte. Acho que o torcedor do Cruzeiro tem que estar ciente disso. No que diz respeito à festa dentro do estádio, foi um baile. Se o jogo fosse no mesmo ritmo da festa da arquibancada do Cruzeiro, teria humilhado o adversário dentro de campo, porque foi isso que aconteceu nas arquibancadas. Então que agora essa energia de uma conquista de campeonato estadual possa contagiar esse grupo, para que esse grupo possa dar sequência e fazer uma temporada interessante para o torcedor do Cruzeiro. Que o treinador também tenha ânimo novo agora, né, depois de conquistar aí um título com a camisa do Cruzeiro, e possa dar uma cara melhor a essa equipe, para que o Cruzeiro possa competir pelas principais competições ao longo do Campeonato Brasileiro, Léo. O Michael Marques com a gente, Barreiro de Cima presente, 0, é isso. O Thiago de Carvalho, e é claro, né, que aqui no chat o principal assunto, a pancadaria na reta final do jogo. O Thiago de Carvalho tá falando que o Hulk foi covarde, quis bater no Romero, mas não contava com a voadora mágica do Vidalba, ídolo master. O Rafael Oliveira também aqui com a gente, o Cristian também falando de um show ali de pancadaria. Aquele Rod falando de um Everson covarde, com todo mundo em pé, ele não bateu em ninguém. O Donati Betim também por aqui, valeu, abraço pra você. Lucas Silva tá aqui no chat da live, falando que nem sabia que o Cássio batia em alguém. Eu até estranhei, rapaz, até o Cássio ele tava... É o Prats. O Prats? Ele apareceu num momento ali. Eu vi o Cássio aquela hora lá, eu falei assim, gente, até o Cássio, que é isso? O Cássio costuma ser um pouco mais tranquilo, né? Mas não, o sangue detalhou ali. Ô Léo, alguém mandou no chat aqui, o Samuca foi lá pra briga e ele sumiu. Bom, se eu não achasse tão assim maluco, eu não duvidaria, mas não, eu acho que não, poxa. Daqui a pouquinho a gente já faz a conexão com ele. Afinal de contas, deu cabuloso na cabeça. Ô Valu, quem foi o nome dessa final? Que foi o nome da conquista, né? Assim, não tem como sair do Caio Jorge, né? Ele foi o protagonista máximo pra mim. Marcou o seu 7º gol no Mineiro, isso mesmo, Pedro? Isso mesmo, né? Isso mesmo, 7º gol artilheiro. Isso, 7º gol no Mineiro, o 8º, né? E acaba sendo muito protagonista também. Decidiu, né? Definitivamente, pelos lados do Cruzeiro, temos um novo Carrasco, né? Se faltava algo ainda para o Caio Jorge assumir a alcunha de Carrasco, talvez uma conquista no nível pelo menos estadual, ele consegue alcançar e consegue colocar, né, mais uma artilharia no bolso. Desta vez é aquela artilharia boa, né? Aquela artilharia que fica, porque você lembra quando conquistas acontecem,
mesmo em âmbito estadual, sempre que a gente recordar desse campeonato mineiro de 26, a gente vai falar que foi o campeonato que o Caio Jorge fez o gol na final, o Cruzeiro vencendo por 1-0 e que a bola nem balançou as redes, né? Mas que foi gol de fato. Ele vira o protagonista e vira, sem dúvida, o maior expoente, né? E o que a gente segue esperando é que o time como um todo melhore para que possa ajudar mais esse Caio Jorge. Porque a gente tem que lembrar que o gol que esse jogador tão importante que o Cruzeiro tem e que fez um esforço muito grande, aí a gente tem que, mais uma vez, a diretoria, ela pode estar em falta com algum reforço, com alguma melhoria no elenco, mas a gente tem que lembrar neste momento aqui que esse cara que acabou dando o gol do título hoje foi um esforço muito grande por parte da diretoria do Cruzeiro em mantê-lo depois de um assédio voraz do Flamengo. E é um cara, Léo Campos, que veste de fato o sentimento do torcedor cruzeirense. Faz um gol naquilo que não é a sua melhor característica, o cabeceio. Mas a gente vê, ele subiu muito, subiu com a necessidade e a vontade de quem queria muito dar um título para essa imensa nação azul 5 estrelas. Caio Jorge chegando ao 8º gol dele na temporada, 7º no Campeonato Mineiro, o artilheiro do estadual. Os outros artilheiros do Cruzeiro no estadual, o Christian tem 2 gols. E dali do Christian, todo mundo com gol. Cauã Pratos, Lucas Romero, Lucas Silva, Japa, Matheus Pereira, Bruno Rodrigues, Kaique Kenji, Wanderson Arroio. Essa turma aí com um gol, Christian 2 gols e o KJ 7 gols no campeonato estadual. O nome aí da final? O nome da final, Léo, e o nome, pra mim, desse time do Cruzeiro desde o ano passado, assim, acho que desde até daquela reta final de Copa Sul-Americana em 2024. E é legal, né, ver essa construção de um jogador que pode ser a referência desse time. A gente vê, eu lembro até agora que lá no começo, quando a gente trouxe as imagens da nossa super competente Tainara Amaral, e ela conversava com o torcedor, e ele falou de 1-0, e aí ele falou, a esperança de gol do torcedor cruzeirense, Caio Jorge. E foi isso que aconteceu. O gol do Caio Jorge, o Valu apontou muito bem, não é uma característica das melhores do Caio, né, a questão do cabeceio, mas ele subiu lá para poder complementar e marcar o gol. E eu destaco também a trama ali pelo lado do campo com Matheus Pereira e Gerson. Quando o torcedor do Cruzeiro cobra mais esses jogadores por parte da comissão técnica, é porque a gente sabe que coisas como aquelas que aconteceram no lance do gol, elas podem acontecer com mais frequência. A gente pode ter esses jogadores participando, criando mais. São jogadores extremamente qualificados, que tem um repertório muito bom de jogadas. O cruzamento do Gerson é muito bom, né? O Samuel até destaca na transmissão. Ele estava numa situação ali meio caótica, assim, e ele consegue a cavada perfeita para o Caio Jorge. Então, destacar também a partida assim, primorosa do Lucas Vidalba, muito bem, marcando muito bem os adversários, no duelo físico o tempo inteiro, sem deixar, assim, brigando por cada pedacinho do campo. A gente critica muito o William, né, Léo? Fez um baita jogo hoje, concentrado. É isso que o torcedor do Cruzeiro quer ver do William. Bem lembrado. Um William concentrado, um William focado na partida, um William que tenta o que tem que ser tentado, não fica tentando inventar as jogadas. Então, eu tô assim... É claro que tem muita coisa para melhorar, a gente vai debater isso, a gente também não pode tapar talvez algumas coisas por conta do título, mas eu acho que esse momento de agora, e aí eu entendo o torcedor que não quer fazer isso, tá? Mas eu acho que da minha parte, nesse momento, vai ser para olhar para o aspecto positivo dessa conquista. Claro que a gente não vai deixar de pontuar coisas que precisam de melhorar, mas nesse momento eu acho que é legal a gente pontuar os aspectos positivos. O Cruzeiro campeão, e eu falei da artilharia do Cruzeiro. Nas assistências no Campeonato Mineiro, a gente tem 4 jogadores com 2 assistências. O William, 2 assistências, o Lucas Silva também, Matheus Pereira também e o Gerson. Contando essa assistência para o gol do KJ hoje, Gerson chegou à 2ª assistência dele no Campeonato Estadual. E aí, completando a lista, cada um com um passe para gol, Kaique, Lucas Romero, Japa, Batistella e Arroio. William, Lucas Silva, Matheus Pereira e Gerson, os principais aí construtores dos gols, ou pelo menos quem dá assistência para os gols e especialmente para os gols do Caio Jorge, Valu. É bem dividido, né, essas assistências aí do Cruzeiro nesse Campeonato Mineiro. Acho que é muito feliz a fala do Pedro quando cita o William, né,
foi um cara hoje que, assim como a equipe, né, o Cruzeiro teve mais espírito de competitividade e de ser combativo do que futebol, né? E o gol para trazer a brasa para nossa sardinha também, né? A gente que exigiu tanto no primeiro tempo que o Cruzeiro, com todos aqueles jogadores de meio campo, Matheus Pereira, Gerson, Christian, Lucas Silva e Romero, precisava de se aproximar, precisava de fazer jogo curto, precisava de fazer tabelas, porque afinal de contas não tinha um homem ainda naquele momento para dar a velocidade no corredor. E o lance do gol sai exatamente em uma dessas aproximações, né? Do Gerson com o Matheus Pereira, um belo cruzamento do Gerson e realmente um gol de cabeça. O Caio Jorge, não me recordo dele subir realmente naquela altura que subiu para marcar o seu gol de cabeça e dar esse título importante. Mas, voltando à questão das assistências, ficou bem dividido, o Léo Campos. Acho que nem tanto tem a ver com o time que vários estão criando, pelo contrário, acho que tem a ver mais com o time que ainda está procurando. A gente tem que lembrar, o Cruzeiro começou essa campanha com um time alternativo ali nos jogos contra o Pouso Alegre, contra o Tombense, contra o Democrata foi assim também. Então acho que por isso essa divisão com relação às assistências de gols, no Campeonato Mineiro ficou tão grande. E não dá nem pra dizer assim, o ano passado a gente viu no Brasileiro, o caso, né, ficando bem dividido aí com Matheus Pereira e Caio Jorge, né, o Pedro. No Campeonato Estadual, por exemplo, nessa campanha do título não foi também tão assim, muito também, imagina, em função do Cruzeiro não ter utilizado o mesmo time desde o início, mas o MP não aparece nesse quesito assim necessariamente dominando as ações ao lado do KJ, tá mais distribuído ali no quesito assistências. É isso, Léo, acho que tá mais distribuído, né? Não foi um mineiro espetacular. Agora não, artilheiro e campeão do estadual, o Caio Jorge. É isso, Cruzeiro campeão, é a Samuca TV nesse domingão de título do Campeonato Estadual. Cruzeiro campeão em cima do Atlético Mineiro, 1-0, gol do KJ, gol do Cajotudo. Tem alguma coisa especial aí? Amanhã, por exemplo, tem um bandeirão rolando aí? Tem alguma coisa, Valu? Onde? Tem que ter, o torcedor tem que estar comemorando aí. Eu espero que lá fora o torcedor do Cruzeiro esteja comemorando nos seus bairros. Quem quiser ir para as imediações de BH, o cruzeirense tem que comemorar sim. Eu vou repetir mais uma vez, sei que estou sendo incômodo, hein? Mas tem que repetir, porque agora vai existir um discurso, tá comemorando o campeonato estadual. Sim, tá comemorando o campeonato estadual, que foi muito comemorado nos últimos 4 anos aqui em Belo Horizonte. Então não é porque é a sua vez de comemorar, torcedor do Cruzeiro, que você vai comemorar menos não. Mas espero que o cruzeirense esteja celebrando bastante. A missão de hoje, repito, Léo, era ser campeão, era derrotar o adversário e nós cumprimos isso. Claro, a gente vai falar de outras coisas, mas agora, Léo Campos, deixa eu ser feliz, Cruzeiro campeão. É isso, é esse o sentimento. Depois de um início de ano meio apertado, né, Pedro Torres? A gente fica assim, tá difícil e tal. Hoje a gente já viu um primeiro tempo daquele jeitinho, mas campeão, né, cara? Vamos ser felizes pelo menos um dia nesse mês de março agora. É isso, Léo, a gente até falou, né, que ao longo, acho que do mês, assim, que seria uma felicidade momentânea, né, assim, que é um campeonato que não é tão expressivo, mas vamos ser felizes, acho que o torcedor do Cruzeiro, ele merece isso, até que a gente fica sempre na expectativa, Léo, que isso seja uma fagulha, sabe, para esse grupo olhar e falar, não, cara, é muito bom ser campeão, vamos trabalhar pra caramba, vamos nos esforçar pra caramba pra ser campeão de uma Libertadores, pra ser campeão da Copa do Brasil, pra ser campeão do Campeonato Brasileiro. Acho que se ganhar o Mineiro já foi bom, a gente viu a comemoração da galera. Imagine como não deve ser bom pra essa rapaziada. Muitos ali não sabem. O torcedor do Cruzeiro sabe, tá, Léo? Não adianta vir picuinha, vir quais de outras pessoas que tá comemorando o Mineiro, porque ensinar a comemorar em Belo Horizonte, quem faz é o torcedor do Cruzeiro. O torcedor do Cruzeiro é quem sabe comemorar título de expressão, qualquer que seja o título, é o torcedor do Cruzeiro que sabe comemorar em Minas Gerais. Então que isso possa gerar essa fagulha para esse grupo, mas eu acho que o torcedor do Cruzeiro tem que encerrar esse domingo aí com a felicidade lá em cima. O Cruzeiro mereceu, o Cruzeiro não fez um jogo brilhante, Léo, mas o adversário quase não incomodou o Cruzeiro, na verdade. Então se alguém saiu merecedor desse jogo, por mais que foi um jogo que tecnicamente deixou a desejar, foi o Cruzeiro. O Cruzeiro foi quem quis o tempo inteiro, o Cruzeiro, mesmo que às vezes meio desordenado,
foi quem atacou mais e por isso sai campeão aqui na noite de hoje lá no Mineirão. Não poderia perder, não perdeu o Cruzeiro. 1-0, campeão do estadual, 39º título, cabuloso em Minas Gerais. O Felipe aqui no chat está falando, e o Tite, não vamos falar dele, teve méritos hoje. O treinador teve méritos hoje. Claro, né? Quando perde todo mundo, ganha todo mundo, Valor. Sem dúvida. Olha o torcedor, Léo. Olha aí, a torcida do Mineirão, o clima no Gigante da Pampulha. Com o Cruzeiro comemorando. Com o Cruzeiro... É o nome do Tite, parece. Ah, cantando o nome do Tite. Aí já chamam o Libertadores também ser campeão, a torcida do Cruzeiro, né? Esse clima lá na arquibancada do Mineirão. O Rafa Santos tá falando aqui, é perigoso todo mundo tomar gancho e refletir no brasileiro. Vidalba, meu ídolo, e a tomada de bola de carrinho do Romero no Hulk, hein? Tomar gancho a gente imagina que não, por conta de ser a esfera ali do estadual, né? Não é uma competição da CBF. E agora ele fala dessa recuperação do Romero pra cima do Hulk, né? Já naquela parte final lá do jogo também. Espetacular, hein? Muita entrega do Lucas Romero, né? A gente sabe, né, que o Romero representa muito pro torcedor do Cruzeiro esse sentimento ali dentro do campo. E assim, foi pra mim uma boa partida dele defensivamente. Ofensivamente o Cruzeiro poderia ter feito mais, né? Poderia, mas acho que defensivamente o Lucas Romero jogou muito bem. E inclusive o Cruzeiro teve oportunidades ali para fazer o 2-0 na reta final, né? Acabou ali pecando um pouquinho na tomada de decisão, mas foi um jogo, assim, pra mim, muito bom do Lucas Romero. Eu, inclusive, escolheria ele como melhor em campo, apesar do gol do título ser do Caio Júnior. O Rafa Alves aqui no chat da live tá dizendo assim, se não fosse aquele número 2 lá do Cássio, hein? Faz o K! De fato, foi talvez o momento do título, o momento da campanha do título, assim. O momento mais inusitado, né, Val? Foi um momento inusitado, né, que ali o jogo acabou até se prolongando, né, Léo Campos? Precisou de acontecer acréscimos ali, acréscimos que foram valiosos para que o Cruzeiro conseguisse alcançar aquela vitória diante do Betim. Ô, Léo, o Cruzeiro pode até... pode não, né? O Cruzeiro ainda não joga o futebol que enche os nossos olhos, mas foi um time aguerrido hoje para fazer o que precisava fazer, né? Vencer e sair com o título. Claro que ao longo da temporada não vai ser o suficiente em muitas oportunidades, mas a gente torce muito para que esse elenco, né, tenha quebrado várias coisas. O Genta estava me mandando aqui agora há pouco a fala importante ali do Matheus Pereira, né? Talvez esse elenco precisasse de mais, precisasse tanto quanto o torcedor. E aí a gente acompanha, né, momentos da festa, a galera ali, os jogadores realmente celebrando bastante. E é isso mesmo, Léo Campos, é para celebrar e que essa conquista signifique um novo tempo dentro deste elenco do Cruzeiro. Tá aí, jogadores do Cruzeiro prontos ali para receberem a medalha de campeão mineiro. Dá pra ver ali o Bruno Spindel passando, né? A diretoria passando inicialmente. E na sequência, jogadores do Cruzeiro. O Arroio, deu pra ver ali nas comemorações, né? Ele ficou mais agitado. O Arroio parece que pegou um pouquinho do ritmo do Bolassi, né? Não, ele tá bem empolgado, né? Assim, tá na comemoração do título ali, quando os jogadores correram, ele rodando camisa, colete, pulando nos jogadores. Agora ali a festa, no vídeo da festa, ele fazendo passinho, bem empolgado. É o primeiro título também assim dele com a camisa do Cruzeiro, então acho que vale essa empolgação dos atletas, que seja isso, Léo. A gente vai ficar batendo nessa tecla até que a gente possa ver uma melhora, como o Valo disse. Ainda não é o que o torcedor do Cruzeiro tem como expectativa de futebol jogado, mas a gente fica sempre nutrindo aquela sensação de que pode ser isso que faltava para esse time, né, deslanchar, engrenar na temporada. Então que assim seja. O Igor tá falando aqui que Hulk Lianco covarde, chutando jogadores pelas costas e no chão, mas no final bem venceu, ganhamos na bola, que seja uma virada de chave. O San Cris tá falando aqui que venceu sem tomar um chute, ninguém comenta. O Valu comentou, Valu comentou. Sim, você comentou, Valu, e agora eu não sei se isso aqui tem um duplo sentido, né? Sim, vale para as duas situações. Aí eu vou ficar no campo, né? De fato, no campo com a bola rolando ali, né? O adversário não foi capaz de ameaçar
o Cássio em nenhuma circunstância dentre os mais de 90 minutos, né, o Campos? O Rafael Alves aqui ainda dizendo que vencer é bom demais, principalmente contra eles. O Rodrigo diz que o Fagner não bater, achei estranho. Fagner, a gente foi um que não apareceu muito nas cenas, não. Ele tava na turma do deixa disso, Léo. Por incrível que pareça, são novos tempos. O negócio do Fagner é bola rolando, né? Sem bola rolando, ele tá tranquilo. Cruzeiro campeão mineiro de 2026. Bora pro Mineirão, Samuel Venâncio. O Cruzeiro conquistou com o gol do KJ, o Cajotudo, artilheiro do estadual, Samuca. Ô, Léo Campos, acabaram de liberar aqui pra gente subir pro gramado. Eu te chamo daqui a pouco, meu filho. Perfeito, vai lá, Samuca, pra registrar direto no gramado do Mineirão, aqui no Super Dia de Jogo KTO. A festa cabulosa, você acompanhando aqui na casa da Samuca TV. O outro Thiago tá falando que hoje vai comer frango, amanhã irei comer frango, depois de amanhã comerei frango. Comprei frango pra sempre, assado. Enfim, já mandou algo aqui que não dá pra publicar muito. Tem outro Thiago, abraço aí pra você. O Rafa Santos, mais um superchat dele aqui, falando que o Vidjalba deu um couro no Hulk e Cássio no Sérgio Ramos da Shopee. Abraço aí, alô Felipe Luiz, o final foi bom demais pra entrar no clima de liberta. Que isso, rapaz, assustou um pouco. Elber Luiz, nunca tinha visto o Cássio assim, custaram a segurar ele, foi pra cima. Viaja trabalho, o homem parece um catamarã desembestado no mar assim, hein? Você tenta segurar o Cássio, ele abre os braços e vai passando. Não, e o Cássio, só com aquela expressão dele, ele já assusta, né, Léo Campos? Antes dele vir pra cima, né? Então são duas situações. Hoje o bicho pegou lá no Mineirão. Olha lá o Pedro, se entrega. Eu tô lembrando da cena do Wallace correndo pra dentro do campo, então assim, Ali ele nunca correu pra fazer um desarme. Ali foi pipoca de Salvador purinha, hein? Não, muitos anos aí de pipoca do Belmarx, Canário, vários artistas baianos, grandes artistas que eu sinto. Alô, Brasa! Tá falando, pessoal, o árbitro é um banana. O que o Everson fez com o Christian na cara dele era pra vermelho direto. O árbitro foi o principal responsável pela confusão. O CDI, finalmente, futebol raiz, 0! Alô, Rafa, o Rafael Sabino aqui, dizendo boa noite. Bora comemorar, porque não posso falar o que tenho pra dizer sobre Hulk, Lianque e Everson. Bora, meu Tamo Cruzeiro. junto, também não posso não. Tamo junto, aqui ó, aperta a mão do Valor. Aí você entende, né, Valor? Comemora, Valuzeira, ser Cruzeiro é bom demais. É o Bre falando aqui no Superchat. Alô, Léo Paiva, bem-vindo ao Prata. Tá aqui, novo membro do canal. Abração aí, Xará. O Aras Pentagrama. Hoje a consistência foi até na pancada. Tite, eu avisei que ele iria trazer o título. Abraço, olha aí, o momento em que o Cruzeiro levanta o troféu de campeão. Lucas Silva tá ali recebendo o troféu de campeão mineiro, levantando a taça de campeão mineiro, Lucas Silva. Imagens recuperadas, né, nesse momento do Cruzeiro levantando o caneco de campeão ali com o Pedro Lourenço, né? Raposinho, Lucas Silva e toda a festa azul no Gigante da Pampulha. Tem uma turma aí que fala negócio de salão de festa, né? A gente tá vendo aí, Mineirão, olha a festa no Mineirão, festa azul por lá. Léo, essa turma aí é muito converseira, mas bem legal, né? Ver aí vários escudões do Cruzeiro ali na mão do staff, dos jogadores, uma festa bem legal nessas imagens recuperadas aí. Seja um momento, a galera tem que aproveitar, acho que é o momento de aproveitar essa felicidade de ser campeão.